Olá, graça e paz, a paz do Senhor, boa noite, shalom. Vou esperar um pouco o pessoal entrando aí. Ó, o Jorge Siqueira já falou a paz do Senhor. Amém. É isso aí. Daqui a pouco a gente começa. Daqui uns 3 minutinhos a gente já começa. A gente tá um pouco empolgado aí. Eu sou daqueles professores que fica empolgado para dar aula. Eu não consigo dar aula meia paradona, não. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui 3 minutinhos já começa. Eu vou fazer minha apresentação e a gente já começa. Olha o irmão Alfredo Mascarenhas, disse graça e paz. Amém. Isso aí. Isso é importante. Olha que interessante, o Moisés se formou no êxito. Ah, glória a Deus por isso. É isso aí. Tem uns 3 minutinhos, ó, 21 e 3 minutos. Daqui uns 2, 3 minutinhos, eu já faço uma apresentação e a gente já começa a falar o que é mais gostoso de falar. Falar de Deus, falar desse evento salvífico que se deu em Jesus Cristo. Amém, irmão. O irmão já me saudando, amém. Bora, bora, bora. Já temos 6 aí acompanhando. Isso é bom. Não esqueçam, gente, de seguir a gente aqui no Instagram. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. A Ana já está saudando com a paz do Senhor, amém. Não esqueçam de ir lá no nosso canal do Instagram do Êxito, seguir a gente, curtir as nossas postagens, para divulgar boa teologia, divulgar bom conhecimento, tá bom? Tá? Vamos divulgar bom conhecimento, que isso que é importante. Aí alguém poderia perguntar, mas por que isso? Para o bem do reino. Para o bem do reino. Daqui um minuto eu já começo a fazer a minha apresentação, e aí já dá início, para não demorar muito, para ninguém ficar com sonolência. Hoje é sexta, gente. Gente, toma um café. Acabei de tomar um cafezinho, toma um café e bora lá para aula, tá bom? Quem ficar até o final vai ter uma surpresa muito boa, tá bom? E no decorrer da aula eu vou dando os recados que são necessários. Como diz lá o pessoal do Bibotalk, recados paroquiais. A Mantânia está saudando com a paz do Senhor Jesus. Ó, já temos 7 pessoas. Glória a Deus por isso. Eu vou fazer uma apresentação e vamos dar início à nossa aula. Primeiro vamos me apresentar a todos vocês. Quem é o professor Kleber? Paulo Oliveira está saudando também com a paz de Deus. Isso é muito bom. Vamos lá. Meu nome é professor Kleber. Aliás, não é professor, é Kleber Paixão. E eu sou professor de Teologia e Filosofia. Sou coordenador pedagógico do Instituto Êxito de Teologia. E minha formação acadêmica, que é importante saber, porque eu vou ministrar uma aula de teologia, né? Então, não chegou do nada. A minha formação acadêmica, graças a Deus, é abençoada. Eu fiz o meu bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu fiz também a minha licenciatura em filosofia na Unify. Fiz 4 pós-graduações. Aliás, terminei mais uma agora, 5 pós-graduações. Eu tenho pós-graduação em docência do ensino superior, pós-graduação em filosofia contemporânea, pós-graduação em filosofia da religião, pós-graduação em ciência da religião e pós-graduação em teologia sistemática. Estou terminando mais 2 agora. E tenho o meu mestrado em ciências da religião pelo programa de mestrado e doutorado da Metodista de São Paulo, o maior programa de mestrado e doutorado em ciências da religião do Brasil. Então, Deus tem me abençoado com isso, e eu já há mais de 10 anos dou aula de teologia e filosofia
sou professor convidado da FATIP, sou professor convidado do seminário Batista do Povo, então ministro bastante aula em vários locais e sou coordenador pedagógico desse Instituto Abençoado, Instituto de Teologia. Tá bom? Hoje, a ideia, nós fazemos sempre o marketing, isso é fácil, é óbvio, né? O que é teologia, para quem serve a teologia, o que é o teólogo. E isso tudo encontra numa área da teologia chamada metodologia teológica. E é isso mais ou menos que nós vamos falar aqui. E aí você vai falar assim, professor, a aula deve ser chata, hein? Metodologia teológica, e eu vou dizer para você que não. Eu vou dizer para você que não, que a aula é muito, muito boa. Tá? Vocês vão gostar, pode ter certeza disso. Então, a princípio, vamos falar de metodologia teológica. O que é uma metodologia? Método, a palavra método quer dizer um modo de chegar a algum lugar, uma ajuda para chegar a um caminho correto. Então, existe um método para se fazer teologia, não é de qualquer jeito. Não, mas aí nós vamos discorrer o que seria realmente teologia, o que é o teólogo, o que é o labor teológico. Vamos falar de tudo isso. Mas antes de mais nada, para já dar início à nossa aula, eu vou fazer uma digressão com vocês para vocês saberem o que é a fé cristã, o que é o Deus cristão, para depois nós adentrarmos em questões mais técnicas. Mas primeiro, pensa comigo aqui. Você que está interagindo, fica comigo até o final da aula. Vocês serão abençoados. E assim, vocês vão aprender bastante. Pode ter certeza nisso. Vamos lá. Primeira coisa importante que nós podemos mensurar. O que é o Deus cristão? O que diferencia o Deus cristão dos deuses de outras religiões, as quais nós respeitamos, mas nós somos cristãos. O que é o Deus cristão? Então, nós precisamos entender isso. Nós professamos a respeito do Deus cristão. A igreja cristã professa um Deus cristão. O Deus cristão, ele é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A cristandade, ao longo do tempo, chegou-se a essa conclusão a partir da vida e a vivência de Jesus de Nazaré. Então, nós podemos pensar o seguinte: Deus, na sua essência maior, ele é sempre saída de si, porque Deus é amor. Ele sempre sai de si para amar o outro. O outro é sempre o seu foco de amor. Se na eternidade, antes de anjos, arcanjos, querubins e serafins, só tinha Deus, então Deus não é solidão, tinha uma segunda pessoa para ser amada. É o seu filho. Deus, o pai, sai de si mesmo e ama o filho, que é gerado dele, da sua essência. O filho, por sua vez, ama o pai. Essa saída do pai para com o filho, do filho para com o pai, que é amor, nós chamamos do Deus Trindade, de comunhão. Ou seja, no princípio Deus era diálogo, Deus era comunhão, Deus era família. E o terceiro é o vínculo de amor, é o Espírito Santo, o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. Então Deus é sempre saída de si. Só que Deus, por ele ser amor, ele é expansão de amor. Porque amor não pode ser contido. Amor não pode ser guardado. Amor tem que sair, tem que se expandir. Esse ato de Deus se expandir para além dos horizontes da sua essência, de sua substância, e a saída dos recônditos do seu mistério, nós chamamos de missio Dei, missão de Deus. Deus está em expansão, e esse ato de Deus se expandir, nós chamamos de criação. Deus quer criar. E aí você vislumbra lá no texto de Gênesis, Deus está criando, Deus está projetando, Deus está planejando, e essa criação maravilhosa é tocada pelo amor de Deus. Então Deus cria o universo, o espaço, o tempo, Deus cria a história, e os seres estão inseridos nessa história. Esses seres que estão inseridos nessa história, que é a raça humana, segundo o relato bíblico, ela peca, ela desobedece. Ela arroga-se para si algo que ela não pertencia a ela, né? Não pertencia a ela. E a partir desse momento, gente, se o áudio estiver ruim, vocês me avisam, tá? A gente tenta consertar aqui. Se tiver o pessoal aí que comanda,
que está me ajudando aí na live, fala para mim se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. Tá bom? Eu consigo visualizar aqui. Então, olha que interessante. Tudo é tocado e perpassado pelo amor de Deus. Só que a raça humana, imagem e semelhança dele, peca, desobedece. A irmã Ana falou que tá bom. Eu fiquei feliz. Pensei que o áudio estava ruim, mas o áudio tá bom, glória a Deus. Então, a raça humana peca, desobedece, ela se rebela contra Deus. Só que amor não desiste do outro. Amor não deixa o outro em perigo. E desde que a raça humana pecou e se distanciou de Deus e se tornou inimiga de Deus, Deus vem em tempos vindo até o homem para salvá-lo. São os atos salvíficos de Deus, as alianças que Deus fez com personagens que você encontra lá no texto bíblico. Abraão, Isaac, Jacó. Deus começa a se comunicar novamente para o homem. Essa atitude de comunicação, de Deus se revelar, falar do caráter dele, falar quem ele é, da sua justiça, do seu amor, da sua lei e tudo mais, nós chamamos de, tanto na teologia, mas também no cotidiano da igreja, nós chamamos de revelação. Revelação, olha que interessante, presta bastante atenção nisso. Revelação quer dizer tirar o véu com a ponta dos dedos e mostrar o que estava escondido. Só que essa palavra ela se perdeu na teologia, principalmente na Europa, porque usou-se muito o termo na Europa, Offenbarung, que é uma palavra alemã para revelação. Só que essa palavra alemã, Offenbarung, quer dizer revelação total, desnudado total. Só que percebe-se que quando Deus se comunica e se revela, ele sempre tem um quê de mistério ainda. Porque a própria palavra revelação, a palavra latina, e a palavra grega apocalipse, que quer dizer revelação, o prefixo apo e o prefixo re, não só traz a ideia de mostrar algo que está escondido, mas também traz a ideia de um ocultamento, de um revestimento maior do mistério. Então, revelação sempre tem aquilo que nós chamamos de dialética, uma ida e vinda. Olha, Deus se revela, mas se oculta. Deus se comunica se calando. Deus fala no silêncio e silencia dizendo. Sempre vai haver essa comunicação. Você percebe, você que é partícipe de uma comunidade cristã, que Deus se revelou para nós. Por isso que celebramos alguns mistérios. Celebramos a Eucaristia, celebramos a ceia do Senhor, celebramos o batismo. Já percebeu? Você celebra, mas você sabe que ainda tem um quê de mistério ali. Não está tão desnudado, revelado de forma completa, porque Deus ainda é um mistério. Deus se revela, mas ele ainda continua sendo um mistério. Mas Deus se comunica na história, no tempo e no espaço. Só que houve um momento da história chamada plenitude dos tempos. Eu sempre falo em aula, o que é a plenitude dos tempos? O pleroma. O apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai falar que é o kairos. Ele usa o termo kairos. Porque cronos é tempo decorrido, é hora após hora, dia após dia, mês após... É o cronos, vem de aí a palavra cronologia. Mas kairos é tempo determinado, é tempo específico. Então houve um kairos, um momento específico. A plenitude é como se a história visse assim, a revelação vinha num progresso. De repente ela sobe. E quando ela sobe, chega o máximo dela, nós chamamos de pleroma. É como se o copo d'água estivesse vazio e você começa a se encher. E quando começasse a encher o copo d'água e subisse até a sua borda e transbordasse, é o máximo que o copo aguenta. Foi o momento certo, a hora certa de Deus se revelar de forma plena. E essa revelação salvífica. O ato de Deus revelar tem duas características: salvação e graça. Porque na revelação, Deus se revela por graça, por misericórdia. E o ato de Deus revelar é sempre um ato salvífico. É sempre um ato de salvar. E houve uma plenitude. Foi quando Deus não se conteve na eternidade. Lembra que eu falei que Deus é amor, é expansão de amor? E na pessoa do seu filho se encarnou entre os homens. E aí o texto bíblico fala.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Olha que nós não lembramos que não tinha solidão na eternidade? Não tinha, o Filho estava lá. Mas isso é para uma outra aula que nós vamos ter sobre Trindade, quem sabe vai ser lá no Instagram. Mas esse assunto nós vamos guardar para lá. Então Deus se revela, se comunica. E se comunicou na pessoa de um homem, Jesus de Nazaré, que era filho de Deus encarnado. Ele tinha um nome, ele estava inserido numa sociedade, lembra que ele fala que ele veio debaixo da lei, ele nasceu de mulher, nasceu sob a tutela da lei. Então ele foi inserido na sociedade, ele tinha um nome, ele tinha uma profissão. E aí, na convivência desse Jesus de Nazaré, principalmente no seu ministério, nós temos uma coisa muito importante. Nós temos Jesus mostrando um relacionamento que ele tinha com o Pai. Toda hora ele chamando de Pai, o Pai é maior do que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então há uma relação, um relacionamento. E a partir dessa vida de Jesus, do mistério de Jesus, e aí principalmente na sua crucificação e ressurreição, é que nós temos lá, lembra em Atos dos Apóstolos, a igreja. O Espírito Santo desce lá em forma de língua, lembra? Tem o pessoal começa a falar em língua, você lembra aquele evento em Atos dos Apóstolos? Olha que interessante, agora nós temos a igreja vivenciando, ela viveu, ela vivenciou, ela experienciou. O Cristo conviveu com ele, viu a sua morte, mas agora ao terceiro dia, ela viu ele ressuscitado. Gente, eles tocaram no verbo da vida. Eles viram o verbo da vida, eles tocaram no verbo da vida. Então, assim, olha que interessante, eles experimentaram algo, e a igreja agora está em estado que nós chamamos de celebração. A igreja celebra. Há estudos hoje, você pega um Hurtado, que é um teólogo bíblico, ele mostra o quanto que na igreja primitiva já havia uma adoração a Jesus, já reconhecia Jesus como Deus, adorava. E isso para aquela época é um escândalo. Né? Naquela época era um escândalo. Então a igreja estava em ato de adoração, em ato de louvor, de adoração. Só que meados do século II, século III, começa algo a acontecer na história. A igreja ela começa a ser atacada externamente e internamente. Externamente, os judaizantes e o Império Romano. Os sábios do Império Romano criticam os cristãos por não entenderem a ceia, por não entenderem porque se saudava com o ósculo uns com os outros, não entendia a liturgia deles, não entendia o cotidiano, a vida deles, né? Então havia críticas. E internamente, olha que interessante. Internamente a igreja começa a ser atacada porque há membros dela que começam a questionar algumas coisas. Será que Jesus é Deus mesmo? Será que ele era o Filho de Deus? Será que ele era coeterno com o Pai? Então começou a discussões internas na igreja. E aí começou vários questionamentos, tanto externo como interno. E a igreja tem que fazer aquilo que o apóstolo Pedro já havia avisado. Estejais prontos para dar resposta àqueles que vos indagarem. Estejais prontos a dar a razão da vossa fé. Presta bastante atenção nessa expressão de Pedro. A razão da vossa fé. Por quê, professor? Porque a fé ela é razoável, ela tem uma razão de ser. Existe uma razão, existe uma inteligibilidade na fé. Então você precisa dar a razão da vossa fé, Pedro dizia. E a igreja começou a fazer isso. Esse ato da igreja parar um pouco ali a adoração e sentar e pensar sobre o que ela já acreditava,
para dar uma resposta para quem é de fora e para dar uma resposta para quem é de dentro, esse ato nós chamamos de teologia. Teologia é a reflexão da fé. É a fé pensada, é a fé em estado de ciência, é a fé pensando no que ela acredita. Ela já acredita, ela já sabe o que ela acredita. Temos 9 pessoas aqui acompanhando a live. Se eu perguntar para cada um, você já acredita. Você já sabe se acredita em Jesus, se acredita no Espírito Santo, se acredita no Pai, se acredita na Sagrada Escritura, você acredita. Isso ninguém vai tirar de você. Mas a explicação por que você acredita, esse é um ato de teologizar, de refletir da fé. Isso, e quem faz esse processo de sentar e pensar a respeito da fé, nós chamamos de teólogo. Teólogo é aquele que reflete sobre a fé. Ele reflete sobre aquilo que ele já acredita. Anselmo de Cantuária, no século XII, ele já dizia, falando para Deus em oração, Deus, eu já acredito com o coração, eu já tenho a crença, mas agora eu quero saber por que eu acredito e em quem eu acredito, né? Quando você vê aí vários podcasts, várias questões, e você pergunta para ela em quem você acredita, ele não sabe responder, ele não sabe dizer. Eu estava ouvindo no meio do caminho agora, voltando do trabalho, e eu sou o rei dos exemplos, tá, gente? Quem ter aula comigo, vocês vão saber disso, tá? Professor Kleber é o rei dos exemplos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo lá, mexendo no TikTok, e uma pessoa que há muito tempo atrás nas redes sociais se dizia que não adorava Deus nenhum, que adorava o adversário, adorava o inimigo e não sei o quê. Aí, de 2 semanas para cá, ele diz que ele não faz isso. Ele diz que ele é judeu cabalá, que ele é um descendente judeu e ele é da cabala, que é a área mística do judaísmo. Ok, aí ele na live, no vídeo dele, ele disse o seguinte, né? Ele fala assim, eu sou da Kabbalah, só que, ele falava assim, só que eu acredito no mesmo Deus que os cristãos acreditam. E eu fiquei pensando, não, você não acredita no mesmo Deus que os cristãos acreditam. Você não acredita. Então, assim, por quê? Porque o Deus que os judeus nós respeitamos é um, o Deus que os cristãos acreditam e professam é diferente. Por mais que para nós sabemos que aquele revelado na antiga aliança é um. E é o mesmo Deus revelado. Só que o judeu hoje não aceita isso. Ele não aceita que o Deus cristão é uma trindade. Nós já entendemos que Javé, Yahvé ou Yahweh, que é revelado lá na antiga aliança, é o Deus que ao longo progressivamente se revelou para nós como um Deus que é um único, um uno Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que ele errou? Porque para ele acha que tudo é igual. Então, o que o teólogo cristão faz? Ele pensa sobre isso, tá bom? Gente, essa aula, ela passa por várias coisas. Isso aqui foi uma introdução, daqui a pouco eu vou entrar nos slides, aí você vai ficar mais claro para você, tá bom? Então, assim, eu quero falar alguma coisa para você. Então, eu vou ler aqui uma coisa importante para você prestar bastante atenção. Tudo isso que eu acabei de falar, onde você vai aprender? Eu já disse para quem viu no começo, eu sou um coordenador pedagógico do Instituto Êxito de Teologia, onde você encontrará uma infinidade de conteúdo teológico acadêmico. São mais de 1.200 aulas distribuídas em mais de 60 cursos, onde você vai aprender teologia de verdade. Trata-se de um estudo teológico interdenominacional. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós não temos vínculo institucional. Então, vocês não gostam de nenhuma igreja? Eu diria para você, nós respeitamos todas as denominações. Amamos todas. Nós não estamos aqui para falar mal de denominação nenhuma, desrespeitar denominação nenhuma. Esses dias uma pessoa falou para mim no Instagram, professor Kleber, você fala mal da denominação? Não falo mal de denominação nenhuma. Nós temos que ter respeito a todas as denominações cristãs. E nós temos que servir o reino. O Instituto Êxito pretende servir o reino, ofertando bom conteúdo teológico. Então, para você que fica comigo até o final da live, você terá um presente especial. Aguarde até o final, tá bom? Eu quero
deixar esse recado. Então vai curtindo aí a live, vai divulgando, vai lá no nosso Instagram, curte, segue a gente, tá bom? E aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Veja se eu ver se eu consigo colocar aqui para nós o slide. Eu acho que todos já estão vendo aí o slide. Eu acredito que sim. Tá? Se ninguém estiver vendo, me avise aí, tá? Na live. E aí acompanhem, o slide é interessante, tá bom? Então vamos falar de um método teológico. Já demos um geralzão que é teologia, a revelação, já falamos tudo isso. Agora vamos entrar uma questão mais técnica. Será um pouco chatinho, mas ao mesmo tempo eu digo para você, se você tiver certa paciência, você vai ver que você vai aprender bastante e vai se alegrar. C.S. Lewis, aquele cristão que escreveu Crônicas de Nárnia, ele dizia o seguinte, uma frase, eu nunca vou esquecer, ele dizia o seguinte, que ele dizia assim, ó, se você ensinar com muita paciência e calma o silogismo de Aristóteles, falando, o silogismo de Aristóteles, a uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, um analfabeto, não sabe ler e escrever, não sabe nada, mas se você explicar certinho, com calma para ele, ele vai aprender. Ele vai aprender. Então ele dizia o seguinte, por mais que a matéria seja chata, mas a função do professor é tirar a chatice da aula e mostrar peculiaridades da aula a ponto do aluno falar, puxa vida, gostei da aula, entendi a matéria. Então essa é a função do professor. A função do professor, eu sempre digo, não é falar bonito, não é. Então se eu tiver alguma palavra difícil aqui, pode ter certeza, eu vou tentar mudar. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma expressão que eu falei aqui, escreve no comentário que eu tento dar uma melhorada aí, tá bom? Você não pode sair com dúvidas dessa aula. Não saia com dúvidas dela, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo. História do termo. Já expliquei aqui, mas vamos falar. Para muitos cristãos, a teologia é algo misterioso, inacessível ao homem comum, formando um conjunto de palavras e afirmações sobre a religião que soa estranho e complicado. O vocábulo teologia compõe-se de dois termos. Palavra grega theos, elogia, uma palavra. Theos é Deus e logia é um discurso, palavra. Então, o que seria teologia? Um discurso sobre Deus, uma palavra sobre Deus. Tem gente que fala assim, não, professor, é estudo sobre Deus. Mas como Deus você não pode estudar porque ele está para além de qualquer coisa, você não pode colocar ele num artifício de cientista para você dissecar e pesquisar ele. Deus transcende a qualquer coisa. Então, eu gosto da definição de dizer que teologia é discurso sobre Deus. É um discurso racional sobre a divindade. Então, theos, logia, uma palavra sobre Deus, e tendo originalmente o sentido de invocação ou anúncio. Então, o teólogo é aquele que anuncia algo, que fala algo sobre Deus. Na expressão acertada de Karl Rahner, professor, quem é Karl Rahner? Karl Rahner, e aqui eu quero abrir aspas, um parênteses aqui, presta bastante atenção. O teólogo, ele lê de tudo e retém o que é bom. Esse negócio de teólogo, tem coisa que ele não pode, não. Ele lê, mas retém o que é bom. Então, você que está começando agora, não se assuste quando você vê um teólogo, alguém citando um teólogo que é católico, ou ortodoxo da Rússia, ou um teólogo latino-americano, não importa. Importante você ler, entender o que ele estava falando, e se for convincente a você o argumento, você guarda. Se você discordar, você descarta. É assim que se faz teologia. Então, esse teólogo aqui, Karl Rahner, ele é um teólogo católico. Foi um dos grandes do século XX, grande intelectual. Ele nasceu em 1904 e depois Deus o levou em 1984. Foi um dos maiores teólogos católicos do século XX. E ele dizia o seguinte, presta atenção, a teologia é a explanação e explicação consciente, metodológica da revelação divina. É a explanação
e explicação. Eu preciso pensar sobre a minha fé, sobre a revelação, e agora eu quero explicar de que forma? De forma bagunçada, de qualquer jeito? Não, de forma metodológica. Lembra que eu falei método? Método quer dizer um caminho a seguir. Existe um caminho correto a seguir para se fazer teologia. Se você for estudar biologia, existe uma metodologia, um método para se estudar biologia. Não é de qualquer jeito. Se você for estudar direito, e existe um método para se estudar direito, não é de qualquer jeito. E é assim que nós fazemos teologia. Tá bom? Nós temos um método para seguir. E ele diz que é uma explicação consciente e metodológica da revelação divina, recebida e aprendida na fé. Porque a revelação, onde nós encontramos ela? Recebemos ela e aprendemos dela na fé. Na fé da grande comunidade, dos cristãos reunidos. Nós recebemos na fé. Aí diz assim, nessa formulação estão presentes os elementos edificadores de uma autêntica teologia cristã. De uma autêntica teologia cristã. Trata-se do fato da ciência da fé, entendida como esforço humano para compreender e interpretar a experiência de fé de uma comunidade e comunicá-la em linguagem e símbolos. Ou seja, olha que interessante. Trata-se de um fato da ciência da fé, entendida como um esforço humano. Presta bastante atenção nisso. Muita gente na internet fala assim, mas teologia é coisa de homem. Mas teologia, exatamente. Eu já vi gente falando assim, não, teologia é coisa de homem. Mas exatamente teologia é coisa de homem, dos homens. Os homens cristãos convertidos estão refletindo o porquê que eles acreditam e em quem eles acreditam. São coisas dos homens. Não são coisas dos anjos, não é algo sobrenatural, porque quem tem um pensamento, uma reflexão perfeita sobre todas as coisas de forma exaustiva, é só Deus. É só Deus. Só Deus tem a apreensão exaustiva sobre todas as coisas. Só Deus tem isso. Você não... Então, a teologia, o teólogo, ele reconhece suas limitações. Nós vamos falar daqui a pouco. O teólogo é alguém humilde. Não existe teólogo arrogante. Ah, mas eu encontrei um professor. Então, ele não era um teólogo verdade. Um bom teólogo, ele reconhece que ele é limitado. Gente, eu estudo teologia já há um bom tempo. Nunca paro de estudar, nunca paro de me atualizar. Quem me conhece sabe, sempre estou estudando, sempre estou comprando curso, revisando, comprando livros, lendo, relendo os livros que eu já tinha lido há muito tempo atrás. E digo para vocês, gente, a teologia é um mundo. É dantesco, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, não dá para o teólogo dizer, não, eu sei de tudo. Não dá, gente. O teólogo tem que saber suas limitações. Tem que saber suas limitações, tá bom? Pois bem, nós já falamos isso, e nós tentamos comunicar essa fé, essa teologia, essa interpretação a partir de linguagem e símbolos, né? Quando nós falamos de linguagem, é os escritos teológicos, e os símbolos, chamamos de símbolos da fé, profissões de fé, confissões de fé, mostrando quem nós acreditamos. Se você for numa igreja hoje, se você for numa igreja reformada, mesmo numa Assembleia de Deus, lá tem uma confissão de fé. Por que serve a confissão de fé? É a igreja dizendo no que ela acredita. Eu acredito nisso. É nisso que eu acredito. Entendeu? Mas isso tudo nasceu lá atrás. Tá bom? Então, vamos pular para o próximo slide. Podemos dizer igualmente que a teologia é a fé de olhos abertos. E a fé cega? O que é uma fé cega? Nós chamamos de fideísmo, fé cega. É aquele que acredita por acreditar. Se você perguntar para ele, ele fala, eu acredito. Mas você acredita por quê? Não importa por quê. Eu acredito e está tudo certo. Nós chamamos isso de fideísmo, fé cega, crer por crer. Mas a teologia é o quê? É a fé de olhos abertos.
Ela quer enxergar as belezas, as grandezas desse Deus que ela acredita. E todas as nuances dessa revelação divina. Tá bom? Pois bem, ela é a fé de olhos abertos, uma fé lúcida, inteligente e crítica. Crítica, gente, não quer dizer que você vai detonar tudo que você vê pela frente. Não é isso. Crítica não é isso. Crítica vem da mesma palavra crises. Crises vem da palavra que quer dizer escolha de caminho. Então, o crítico, ele aponta um caminho correto. Então, não é que ele é um chato de galocha, mas ele aponta um caminho correto a seguir. Muitas vezes o teólogo vê alguma coisa, igual hoje em dia, internet, terra de ninguém. Você vê as pessoas falando um monte de coisa e você tem que respirar e falar, puxa vida, tá errado, né? Puxa vida, não era isso. E aí o teólogo, ele aponta, ele faz uma crítica. É nesse sentido. Assim, a teologia inclui um encontro entre Deus que vem a nós e o ser humano que se abre à sua manifestação. Porque há um processo, né? Deus está vindo a nós e Deus dá condições para nós abrir o nosso coração para ir até Ele. Isso é de suma importância. A teologia nasce da fé. A teologia não nasce, gente, só de especular. Nasce da fé, de um coração que acredita. É o seu desdobramento teórico ou intelectual. Ou seja, se ela nasce da fé e é um desdobramento da fé. Só que esse desdobramento é um desdobramento que intelectual, teórico. Ou seja, você vai especular, você vai pensar sobre todas aquelas características da revelação de Deus. Quem chegou agora, dá uma olhada lá no começo da live, eu falo sobre o que é revelação, tá bom? A experiência da fé. E outra, você que está me assistindo, daqui a pouco nós vamos dar uma descansada. Gente, curte aqui a live, deixa seus comentários. No final, eu vou responder algumas perguntas. Se você tiver em dúvida bíblica, teológica, eu vou responder. E no final, você vai ser presenteado. Eu vou ler mais essa parte desse slide para pular para o próximo. Eu vou dar mais um recado importante para todos nós. Então, a teologia nasce da fé, é o seu desdobramento teórico ou intelectual. Aí ele diz, a experiência da fé constitui sua condição interna, essencial e vital. Gente, teólogo que não tem fé, para mim, não é teólogo. Não é só para mim, para muita gente que pensa teologia, que reflete, que está estudando, sabe? Teólogo tem fé, é um homem de fé. É alguém que foi perpassado pelo dom da revelação. Foi perpassado pela conversão. Então assim, a fé é a condição interna da teologia. A teologia só existe porque tem alguém que está acreditando, que crê na revelação de Deus. Tá bom? Isso é importante. Com a razão, o cristão procura aprofundar, justificar, esclarecer o seu ato de fé em Deus. O fiel consciente deseja quase instintivamente compreender o que crê. O fiel, ele quer saber por que ele quer compreender o que crê. Por isso que eu falo, ainda que existem os teólogos profissionais, existem aquelas pessoas da comunidade, das igrejas, que ele não quer ser um teórico, um estudioso, fazer mestrado, doutorado, ele não quer isso. Mas ele quer compreender o que ele crê. Então, por isso que ele vai na escola dominical, na IBD, por isso que ele faz um curso de teologia, por isso que ele frequenta a escola bíblica. Então, por isso que ele frequenta aqueles cultos de ensinamento da igreja e tudo mais. Por que ele faz isso? Porque ele quer compreender o que ele acredita. Tá bom? Então, eu vou terminando aqui. Um fiel consciente deseja quase instintivamente compreender o que crê, ou captar pela razão aquilo que ele já está convencido pela fé. Lembra que eu falei para você? Você já está convencido pela fé, você já crê no Senhor Jesus, você já foi perpassado pela conversão, mas agora você quer compreender qual a razão, por que aconteceu isso com você, como que aconteceu e em quem você está acreditando. Você quer compreender. Essa é a função de todo o teólogo, tá bom? Quero
Antes de nós passar para o próximo slide, uma coisa interessante para nós aqui, gente. Presta bastante atenção no recado que eu vou dar. Eu já falei um pouco no começo agora da aula, mas vou te dar um recado muito importante. Presta atenção. Pessoal, para quem chegou agora e não me ouviu falar, eu vou repetir. Onde vocês vão aprender tudo isso? Vocês sabem que eu sou o coordenador pedagógico do Instituto ESE Teologia, eu, professor Cleber Paixão, onde você encontra uma infinidade de conteúdo teológico acadêmico. São mais de 1.200 aulas distribuídas em mais de 60 cursos, onde você vai aprender teologia de verdade. Trata-se de um estudo teológico interdenominacional, ou seja, sem bandeira de igreja. E principalmente uma coisa que faz parte do tema da live: como a teologia vai mudar sua forma de ver a vida e também trazer uma luz sobre a vida espiritual. Muita gente me pergunta, professor Kleber, estudar teologia vai esfriar minha fé e vai tirar eu da igreja? Claro que não, ele vai aumentar a tua fé e vai te firmar nos caminhos do Senhor. E para você que quer ficar comigo até o final da live, terá um presente especial. Aguarde até o final. Irmãos, nossa plataforma é interativa e você dá todo o suporte acadêmico comigo, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar o recado sinais, mas fica comigo, eu vou ler mais um slide ou 2 slides. Tá bom? Presta bastante atenção. Então vai lá no Instagram, curte, compartilha, segue nós no Instagram, que no final da live, vai ter um presente para todos. Presta atenção. Para quem tá seguindo nós lá no Instagram, quem vai estar lá no nosso WhatsApp VIP, tá bom? Bora. Então, o que é um teólogo? Olha que nós acabamos de falar o que era o teólogo, né? E agora eu vou citar um, chamado Bruno Forte. Ele fez parte praticamente agora da minha vida, porque eu estudei ele no bacharelado, nas pós-graduações e também no mestrado. E pretendo, se for assim, Deus permitir, fazer isso no doutorado. Olha a frase do Bruno Forte, que interessante. Ele se dizendo dele mesmo, ele é um teólogo que se confessa apaixonadamente cristão. Lembra que eu falei? Teologia vai esfriar você? Ele vai tirar você da igreja? Ele vai expulsar você da igreja? Não. Olha o que o Bruno Forte fala. É um teólogo que se confessa apaixonadamente cristão. Aí, abre aspas, a frase dele. Sim, porque eu sou um homem que pensa, que sente fortemente a ânsia da procura, a paixão pela pergunta. Mas eu sou também um homem que foi atingido em um certo momento da sua vida pelo outro. Outro aqui é com O maiúsculo. Por quê? Eu vou explicar. Pela experiência do Deus vivente. E isso não diminuiu a minha fadiga de pensar. Pelo contrário, gostaria de dizer que aumentou. O que o Bruno Forte está querendo dizer com tudo isso? Ele primeiro se confessa apaixonadamente cristão, né? A palavra paixão quer dizer sofrimento, pássio, né? Sofrimento, lá no grego patos, né? Porque paixão é isso, é um sofrimento por amor. Por isso que Cristo teve a paixão de Cristo, porque ele sofreu por amor, foi um ato amoroso. E aí diz assim, porque eu sou um homem que pensa e que sente fortemente a ânsia da procura e a paixão pela pergunta. Ou seja, ele está falando, eu sou teólogo, eu penso, eu sinto a ânsia da procura, a paixão por perguntar as coisas, eu quero aprender. Aí ele diz, mas eu sou também um homem que foi atingido em um certo momento da sua vida pelo outro. Ou seja, ele está querendo dizer, em algum momento da minha vida, eu fui atingido pelo outro. Aqui é um termo técnico da teologia, quem for estudar teologia com a gente vai aprender isso. O outro é um termo cunhado por Rudolf Otto, usado por Karl Barth e outros teólogos, é transcendente, mas que veio até nós. Nós chamamos ele de outro, ou totalmente outro. Aí ele está dizendo que ele foi, em algum momento, atingido, ou seja, veio algo sobre ele, o totalmente outro. Deus veio sobre ele e o converteu. Aí ele diz assim, um certo momento da sua vida pelo outro, pela experiência do Deus vivente. Foi atingido pela experiência, ele experimentou Deus. Porque fé não é só intelectualidade, pensamento, não, é experiência. Lembra que eu falei no começo da aula? Primeiro a igreja experimentou o ressuscitado, depois ela foi pensar por que ela experimentou isso. Então a experiência sempre vem, eu sempre falo isso,
A experiência sempre vem antes do dogma. A experiência vem antes ainda da teologia. Primeiro eu experimento, depois eu vou explicar o porquê que eu experimentei. Entendeu? O Jocélio Araújo chegou agora. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo. Então, eu tive uma experiência, agora eu vou explicar o porquê. E aí o Bruno Forte está falando pela experiência do Deus vivente. Aí ele diz, e isto não diminuiu minha fadiga de pensar. Ele foi convertido e não diminuiu o desejo, a fadiga de pensar. Aí ele diz, pelo contrário, gostaria de dizer que aumentou. Ou seja, quando ele foi convertido, não fez ele parar de pensar. Não, agora eu creio, eu estou convertido, eu vou parar de pensar. Não, agora que eu vou pensar. Aliás, aumentou o desejo de pensar. Tá bom? Olha que interessante. Essa frase do Bruford que eu coloquei aqui para todos nós, ela é impactante porque faz nós pensar sobre como é essa experiência. Olha que interessante para nós aqui. Vamos falar mais um slide. E olha outra frase dele, um texto dele, que nós vamos pensar junto aqui sobre o método teológico. O Bruno Forte coloca assim, ele falando da teologia dele. Para qualificar o talho da teologia que apresento, ou seja, para qualificar aquilo que eu estou teologizando com vocês, ele fala, gosto de citar uma transposição, ou seja, de um texto transposto, de Roger Garaudy, que é um pensador. Ele fez o seu livro Dio est Mort, estudo sobre Hegel, relativamente à filosofia. Não falando de filósofo. Eu não vou falar aqui porque Hegel é um pensador, até para teólogo e filósofo, difícil de explicar. Mas o Garaudy, o Roger Garaudy, diz o seguinte, até Hegel, assim se diz Garaudy, a filosofia foi amor à sabedoria. L'amour de la sagesse de Hegel para frente tornou-se la sagesse de l'amour. Ou seja, até tal filósofo era amor à sabedoria e depois se tornou a sabedoria do amor. Aí ele diz, é uma transposição que eu retomo para aplicar mais propriamente, eu acho, a teologia cristã, ele diz. A teologia não é um aristocrático amor pela sabedoria, né? Ou seja, não só está presa à aristocracia, às pessoas que têm mais posse financeira. Aí ele diz, um aristocrático amor pela sabedoria, reservado a poucos adeptos do trabalho. Ou seja, a teologia não só está reservada para poucos ali, poucos, só alguns eruditos, só um grupinho seleto ali que está estudando. A teologia não é isso. Aí ele diz assim, a sabedoria, a teologia não é um aristocrático amor da sabedoria, reservado a poucos adeptos do trabalho, ela é muito mais a sabedoria do amor. Ela é muito mais a sabedoria do amor. Aí o que é a sabedoria do amor? O esforço de levar a palavra, o vivido pela caridade. A teologia cristã deve dizer o amor, porque o amor se disse a nós na vida de Jesus de Nazaré. Ou seja, o amor na vida de Jesus de Nazaré se diz a nós, falou conosco. E agora nós, os teólogos, os cristãos também num todo, nós narramos o amor, dizemos sobre o amor. Aí diz assim, ó, a nós na vida de Jesus de Nazaré, Senhor e Cristo, né? Ele tem o senhorio e ele é o Cristo, ele é o Messias. A teologia cristã deve narrar o amor, narrando... Como que se narra esse amor, professor? Aí ele diz, narrando o mistério da Páscoa, o evento pascal. O que é o evento pascal? Lembra? Morto na sexta-feira, sábado ali sepultado, ali ficou o dia inteiro, mas no domingo pascal ele ressuscitou. O que a teologia tem que narrar o amor? Como que ele narra o amor? Anunciando que Jesus ressuscitou, que o túmulo está vazio. Narrando o mistério da Páscoa, o evento pascal. Acho profundamente verdadeira a expressão de Bernhard Jungel. Eu tenho essa obra em inglês. Ela é muito, muito boa. Que pena que ninguém traduz essa obra. Ela é um clássico
e quem for amigo de alguém, de alguma editora evangélica, protestante, falam para traduzir essa obra do Eberhard Júnior, que diz que a tarefa do teólogo é, abre aspas, falar de Deus narrando o amor. Qual é a tarefa do teólogo? Falar de Deus. E como que eu falo de Deus? Narrando o amor. Qual o amor? Aquele revelado em Jesus de Nazaré. Na sua vida, no seu mistério, no seu ministério terreno, na sua morte e na sua ressurreição. Olha que interessante, gente. Então, a gente precisa pensar tudo isso. O teólogo é alguém... Deixa eu só beber mais uma aguinha aqui. O teólogo é alguém que narra o amor. Vamos lá. Esse slide aqui é muito importante para nós. Preste bastante atenção. Teologia se faz dentro da comunidade eclesial. Eclesial que é igreja, eclesia, tá? É igreja. Teologia se faz dentro da comunidade eclesial, ou seja, dentro da comunidade da igreja. E como serviço ao povo de Deus. Teologia não é feita para mim, é para o serviço para o povo de Deus. Eu faço teologia para que o povo de Deus seja edificado, para que o povo de Deus reflita comigo e pense comigo, ou pense junto com os outros teólogos, para que possamos melhorar, para que possamos crescer, para que o reino de Deus se expanda. Essa é a função do teólogo. Teologia se faz dentro da comunidade eclesial e como serviço ao povo de Deus. Com efeito, trata-se da teologia da fé. E fé é fé da igreja. Ou seja, a igreja tem uma fé, lembra? A comunidade tem uma crença. Se você em cada denominação que você for cristã, tem uma confissão de fé. Aquilo é a confissão de fé, nós chamamos de fé da igreja. Vou te dar um exemplo. Se você olhar quase todas as 90% aí das confissões de fé das igrejas evangélicas, vai estar lá dizendo que ela acredita que Jesus é Deus. Vai estar lá dizendo que ela acredita que Deus é um, mas em seu ser mais íntimo tem uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Está dizendo lá que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia de forma histórica, visível e assim por diante. Então, só vai trocar algumas palavras, o vocabulário, mas a confissão de fé é a mesma. A confissão de fé é a mesma. Esses dias eu estava dialogando sobre confissão de fé entre amigos e eu estava falando, uma confissão de fé, ela não pode se esquivar da confissão de fé da maioria das igrejas durante 2000 anos de cristianismo. Porque isso é muito perigoso. Isso faz de você um herege. Então, a confissão, sua confissão de fé, ela sempre tem que estar dialogando com as demais confissões de fé durante 2000 anos. Sabe? Só vai trocar vocabulário, o jeito de se escrever, o jeito de falar, mas a confissão é a mesma. Os pilares da fé são os mesmos. Tá bom? Trata-se da fé e a fé da igreja. É na comunidade eclesial que essa fé nasce, cresce e se mantém. Então é nessa comunidade que essa fé nasce, cresce e se mantém. Assim, a teologia não é uma atividade privada, mas essencialmente eclesial. Teologia, gente, não se faz sozinho. O teólogo ele precisa da igreja. O teólogo precisa da comunidade. O teólogo é alguém que congrega. Teólogo é alguém que está engajado dentro da igreja, dentro da comunidade. Teólogo é alguém que adora. Se eu não me engano, foi Macário, São Macário, chamado o Padre do Deserto, eu não vou lembrar direito, mas ele dizia uma frase assim, mais ou menos, vou parafrasear. Se oras, tu és um teólogo, e se és um teólogo, tu oras. O teólogo é alguém que ora. O teólogo é alguém que dobra o joelho. O teólogo não é aquela pessoa autossuficiente que diz que não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Teólogo joelha, teólogo ora. Ele depende de Deus, ele depende da inspiração e depende da iluminação divina. Aí diz assim, a teologia não é uma atividade privada, mas essencialmente eclesial. A igreja é o seu sujeito primário, seu espaço vital. A razão é óbvia, o objeto da teologia é a fé revelada, uma realidade confiada a todo o povo de Deus. A fé revelada foi confiada a todos. Todos desfrutaram da revelação divina. Todos estavam desfrutando da revelação divina.
Não foi algo que só foi revelado para mim. Entendeu? Sabe, não foi só revelado para mim, mas foi para todos. Então preste bastante atenção nisso. A comunidade eclesial, eu só vou ler mais esse slide, porque eu sei que o povo vai cansar, 1 hora de aula cansa bastante. Mas vou te dar os últimos recados. Fica até o final, você vai ganhar um presente com nós aí, tá bom? Vamos lá. Como diz aqui na Zona Leste de São Paulo, é nós. Vamos lá. Diz assim, a razão é óbvia, o objeto da teologia é a fé revelada, uma realidade confiada a todo o povo de Deus, que por esse motivo constitui o seu medianeiro indispensável. Cabe à teologia repensar e reinventar a fé cristã em continuidade com a tradição viva da igreja. A igreja tem todo um legado, a igreja dos pais da igreja, a igreja medieval, os reformados, os pentecostais, tem toda uma longa tradição, e eu não posso chegar aqui, eu sou o Kleber, eu vou mudar toda a tradição. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que montar no ombro aquilo que os medievais chamavam de montar no ombro dos gigantes. Né? Na comunidade eclesial, a teologia não reflete, em primeiro lugar, uma doutrina, mas a própria revelação, entendida como verdade-evento, acontecimento da verdade salvífica, onde? Na história, e acolhida por quem? Por aquelas pessoas que acreditam. Tá bom? Olha, eu sei que é cansativo, eu sei que a aula é cansativa, eu sei disso. Nas minhas aulas costumam aí girar em torno sempre desse horário aí, 1 hora, mas eu sei que vocês estão, tem 14 pessoas firmes aqui, firme, sem tirar o pé. Então, vamos beneficiar. Eu quero dar uns últimos recados para vocês. É uma aula gratuita, mas eu vou dar alguns recados importantes para vocês, que eu quero abençoar vocês. Vamos lá. Irmãos, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu não posso me furtar em dizer que vocês não podem perder essa oportunidade. Estamos falando de uma assinatura anual, que eu já falei aqui em aula, tá, gente? Uma assinatura anual onde você encontrará uma infinidade de conteúdo teológico, acadêmico. São mais de 1.200 aulas distribuídas em mais de 60 cursos, onde você vai aprender teologia de verdade. De cara, você tem o nosso bacharel livre, né? E mais 8 pós-graduações livres. Ou seja, de cara, quando você chegar lá, já tem o nosso bacharel livre. E mais 8 pós-graduações livres. Nesse quesito, presta bastante atenção. Por que nós falamos de bacharel livre? Porque ele não é um bacharel reconhecido pelo MEC. Ele é livre, isso aí tá dentro da lei, tá? Tem gente que... Eu vejo muito nas redes sociais pessoas estranhando. Existe aquele bacharel reconhecido pelo MEC, existe aquele bacharel livre, que tem o mesmo conteúdo. O conteúdo do nosso bacharel é muito top. Tem muitos professores lá, eu dou aula lá, tem outros professores que dão aula lá. E mais 8 pós-graduações livres: capelania, história da igreja, aconselhamento, psicologia pastoral, filosofia cristã, que essa eu coordenei, ela tá muito top. História do pentecostalismo, que é a teologia contemporânea e história do pentecostalismo. Essa pós tá top demais. Gestão eclesiástica, interpretação e ensino bíblico, tem grego, hebraico nessa pós, tá muito top. E ciência e religião, essa tá fantástica, porque também eu fiz o meu melhor. Sem falar numa série de outros cursos. Assinando hoje conosco, você terá o quê? Acesso anual irrestrito ao nosso conteúdo, participará do Movimento Lidera, uma comunidade exclusiva no Instagram apenas para assinantes, plataforma própria e interativa, que a plataforma nossa é muito top, tutoria para sanar todas as suas dúvidas. Mas dúvida, professor, mas com quem eu vou sanar? Comigo, eu sou coordenador pedagógico. Toda dúvida bíblica, toda dúvida teológica, exegética, hebraica, grega, qualquer dúvida que tenha a ver com Bíblia, com palavra de Deus, você vai tirar comigo. E o pagamento no boleto em até 12 vezes. Olha, pagamento, presta atenção, pagamento no boleto em até 12 vezes. Mas, irmão Kleber, eu tenho restrição no nome. A prova? Não se preocupe, a nossa parceira fez uma condição especial para o nosso instituto, que mesmo com restrição, seu nome poderá ser aprovado, pois a nossa análise de crédito é muito tranquila. Então, vamos lá. Para você ter acesso a tudo que falei com a nossa assinatura, você investirá uma anuidade de R$ 797 à vista, ou 2 vezes no boleto 779,
79,70. Mesmo se você possuir restrição no seu nome, pois o Instituto e eu confiamos em você. Presta atenção, o Instituto e eu confiamos em você. E tem mais, eu consegui uma exclusividade, presta bastante atenção nisso. Eu consegui uma exclusividade para quem estivesse nessa live, uma condição mais que especial. Se assinar hoje comigo, você terá 50% de desconto na assinatura, com pagamento no cartão de crédito. Isso mesmo, pagará R$ 397 à vista, ou 12 vezes de R$ 39,70. E como prometido, para quem ficar até o final da live, eu daria um presente. Lembra que eu falei que eu daria um presente? Que eu daria um mimo? Isso, um sorteio do livro. Que livro que é esse, professor? Eu vou mostrar para você agora. Olha esse aqui, ó. Esse livro aqui, deixa eu tirar o slide. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Olha esse livro. Esse livro aqui, ele tem uma capa diferente. Agora ele tá com uma capa diferente. Eu vou te dar uma capa nova, atualizada. Esse livro aqui é do Alice McGrath, uma teologia sistemática, histórica e filosófica. Eu uso muito ela nas aulas. Ela é muito top. O Alice McGrath é um grande autor teológico. E foi feita uma revisão dela, e a editora Vida Nova, junto com a editora Shed, fez uma revisão e tem uma capa melhor. Eu vou te dar uma dessa. Ó, o primeiro que entrar lá, curtir o Instagram e tudo mais, eu vou sortear amanhã uma dessa para vocês. Vou sortear. E os demais eu vou sortear uns 3 livros de teologia trinitária que eu uso na minha aula de doutrina da Trindade. Então, você que está ao final agora, o que você tem que fazer? Basta você entrar agora na nossa página do Instagram, seguir, marcar 2 pessoas para nos seguirem também. Faremos um sorteio que será divulgado amanhã na nossa página. Tá bom? Faz isso, confie em mim, faça isso. Entra no nosso WhatsApp VIP, vai lá no Instagram, lá nos links, nosso WhatsApp VIP tá lá também. Segue nós no Instagram, marca mais 2 pessoas e amanhã eu vou sortear. Gente, essa sistemática tá top. E ganhar mais livros aí de teologia. E fechar um curso com a gente, não é para qualquer um, não. Só o Instituto ESO faz essas coisas. Então aproveitem, tá? Gente, são muitos cursos, muita coisa boa lá na plataforma. O pessoal que o mês passado adquiriu a nossa plataforma de cursos teológicos, assinatura, o pessoal, eles gostaram demais. É só elogio. Não achei ninguém brigando, não achei ninguém falando que estava ruim, que as aulas eram chatas. Todos dizendo que as aulas eram top, que estavam aprendendo muito. Então façam isso, você que ficou até comigo até agora, tá bom? E já que você está aqui, eu vou ler mais um slide para nós terminar a nossa aula com bastante alegria. Olha aí, a eclesialidade da teologia. A teologia se faz dentro da comunidade eclesial. Nós já falamos isso, né? A teologia é a ciência pelo fato de ser conhecimento crítico, sistemático, autoamplificante. Trata-se de uma ciência sui generis. Diferente de outras áreas do saber humano, não se aproxima do seu objeto como algo exterior ou alheio. É uma sabedoria ou um conhecimento ligado a uma experiência prazerosa e amante que ilumina o sentido da existência. Gente, é isso que nós precisamos. Gente, tem tanta coisa aqui, eu sei que vocês estão cansados, 1 hora e pouco, cansa mesmo. Se alguém que tiver, tem 11 pessoas, tem dúvida bíblica, teológica, fala comigo agora. Tem dúvida bíblica, tem dúvida teológica, deixa aí no comentário que eu vou falar. Quem quiser seguir a gente no Instagram, siga, adquiram o curso, participa das nossas comunidades, segue nós aqui no YouTube, deixe seu comentário, curte essa live, divulga entre os amigos, será muito bom. Tá bom. Olha que interessante, ó, tem uma pessoa perguntando para mim, um aluno perguntando sobre o boleto no cartão. Ó, presta atenção. Pagamento no boleto tem até 12 vezes. Mas presta bastante atenção nisso, ó. Então vamos lá. Para você ter acesso a tudo que falei com a nossa assinatura, você investirá uma anuidade de R$ 797 à vista,
ou 12 vezes no boleto de R$ 79,70. Mesmo se você possui restrição no seu nome, pois o Instituto e eu confiamos em você. E tem mais, eu consegui uma exclusividade para quem estivesse nessa live. Uma condição mais do que especial. Se assinar hoje comigo, você terá 50% de desconto na assinatura com pagamento no cartão de crédito. Isso mesmo, pagará R$ 397 à vista ou 12 vezes R$ 39,70. Tá bom? E além de tudo, gente, tem um sorteio amanhã. Gente, eu sou suspeito em falar. Eu já trabalho no Instituto já há um bom tempo, sou suspeito. No boleto, o acesso à live é até 100% das aulas ilimitadas para vocês estudarem. Olha que importante, gente. É muita coisa boa. O Instagram, vamos colocar aqui para você o link, para você, Jorge. Vamos colocar para você. Vamos colocar o link aí, ó. Acesse o Instagram, siga lá, marca 2 pessoas que eu vou fazer o sorteio amanhã, tá bom? E gente, adquirir o curso, tá assistindo as aulas, marca a gente no Instagram, printa lá a aula, divulga lá, a aula tá boa, a aula tá top. Gente, é muita coisa boa. Vai por mim. Eu trabalho com teologia já há um bom tempo. Diante de Deus, eu não estou sendo hipócrita. Tem muita gente que cobra muito caro e entrega muito pouco. Os cursos são muito caros. Mas na nossa plataforma, nossa assinatura, ele paga um valor e ele recebe muito, mas muito mesmo. Tem muita videoaula, tem muito módulo cada curso. Em cada primeira aula, sempre tem um slide que o professor utilizou, tem uma apostila, sempre tem um livro em PDF para você acompanhar a aula do professor, ler, estudar, pesquisar, se aprofundar. E, gente, vocês têm eu como coordenador pedagógico. Todas as dúvidas bíblicas, teológicas, você vai ter comigo. Entendeu? Tá bom? Então, faça isso. É importante. 1h01. Espero. Tem ainda 10 pessoas comigo. Tem alguma dúvida bíblica aí? Pode. Eu já fiz, o irmão Paulo, ó. Eu já fiz o curso de Trindade, um professor Kleber muito top. Deus abençoe, irmão Paulo. Isso aí. Quem fez curso comigo, quem já participou lá comigo em outros cursos, sabe que te leva muito a sério teologia. Tá bom? Muito a sério mesmo. Eu não brinco com isso, já trabalho já há uns 10 anos e amo isso. Tem alguém aqui tem 12 pessoas nos acompanhando. Vocês têm alguma dúvida aí teológica, bíblica, alguma coisa? Se tiver para eu tento responder aqui. Quer ver uma coisa interessante? Você poderia perguntar, professor, isso que o senhor ministrou hoje tem lá na nossa plataforma, de forma mais completa, eu apresento todos os slides, muito top. Quais os livros que eu posso ler, se eu quiser aprender método teológico? Esse aqui, eu acho que não está esgotado, Introdução à Teologia, Perfil, Enfoque e Tarefas, do Libânio e Afonso Murad, da editora Loyola. Muito top, mas muito top mesmo. Nós temos essa aqui da editora Vida, eu acho que também não está esgotado, uma Introdução à Teologia, do James Sire, é muito top essa obra. E nós temos também essa teoria do método teológico do Clodovis. Pensa que livraço, é um calhamaço, mas vale cada centavo. Então, essas indicações de obras que eu posso indicar para vocês. Eu quero me aprofundar nessa matéria. Então, tem tudo isso. Olha o irmão Rogério aí, ó. Falou que excedeu todas as expectativas. Eu já ganhei minha sexta-feira já. Tá sim, vai ter o básico, irmão. Vai ter o básico em teologia. Tá incluído sim. Tá incluído. Se você assinar, já libera o básico. Tem o básico, do médio e tem o avançado.
Tá bom, Josélio? Pode ter, se quiser, vai estar incluído nessa assinatura. Você vai ter acesso a tudo. Todos os cursos vão ter acesso. Pode confiar. Tá bom? Talvez esse fim de semana eu libero tudo no sistema lá. O básico e o médio. Tá bom? Lembrando, todas as dúvidas você vai tirar comigo. Então, eu tô com uma dúvida aqui na aula de missões. O professor falou de um termo aqui, eu não entendi. O professor Kleber, onde eu vejo isso? Aí eu vou ajudar vocês. Aí, professor Kleber, entendeu? Aí você vai fazendo isso. A gente vai tentando ajudar você de alguma forma. Olha, o irmão Rogério elogiando nós. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz pela elucidação. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida bíblica aí? Alguma dúvida teológica? Alguém tem alguma dúvida aí? Pode? Olha, isso é importante reforçar. Isso é importante reforçar, tá? Gente, presta bastante atenção que eu vou reforçar aqui. Para vocês que estão até agora comigo. Você vai ter acesso ilimitado às nossas pós e ao nosso avançado, o básico, o médio. Você vai ter acesso a todos os cursos que estão lá na plataforma. Ilimitado. Você assinou, é seu, você vai lá e todas as dúvidas vale muito a pena. Olha, o Mão Alfredo falou: iniciei o curso tem 2 semanas. Estou gostando bastante. Isso é só para alegrar o nosso coração. Olha, Mão Rogério elogiando a gente. Isso é muito bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida bíblica, teológica aí? Alguma dúvida? A gente dialoga aqui, a gente conversa um pouco, bate um papo. Aproveitar aqui, né? Tem 14 pessoas. Vamos aí. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram da aula. Não esquece de curtir aqui o conteúdo. Lá na plataforma, não é só eu que ministro a aula, tem vários outros professores que na época nós engajamos com eles. Tem outros professores, tem uma professora de psicologia top. Então, assim, vocês vão ter bastante aula de professores diversificados. E esperem novidades. Esperem novidades. Eu, junto com o Instituto Êxito, vamos trazer algumas novidades até o final do ano, as novidades top. E se Deus assim permitir, no próximo ano vamos trazer uma novidade assim que é o meu sonho. Levar um conteúdo acadêmico muito bom, acadêmico, teológico e eclesiástico, eclesial, como acabamos de falar em aula. Então, espere novidades, vem vindo novidades boas aí para vocês, tá bom? Boa pergunta. Blasfêmia. Blasfemar é dizer mal de alguma coisa ou de alguém. Isso é uma blasfêmia. Praticamente, teoricamente, é isso. É uma ofensa. Blasfêmia é sempre uma ofensa. Uma ofensa. Esse termo era muito utilizado nas religiões em torno ali de Israel no Antigo Testamento para dizer que alguém falou alguma coisa que ofendeu a divindade. Blasfemou contra Deus tal, blasfemou contra Osíris, blasfemou contra, entendeu? Ou até contra o próprio rei, porque os reis se achavam os próprios donos, Então, eles diziam, blasfemou contra o rei, né? Isso é uma blasfêmia. Na Bíblia tem um termo que dizia que blasfêmia contra o Espírito Santo se dizia como um pecado que não tinha perdão. E que tipo de blasfêmia é essa? Jesus deu um exemplo. Atribuir coisas que foram feitas por Deus se atribuir ao diabo. Isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso seria uma ofensa contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está operando. E você fala que, na verdade, não é o Espírito Santo, é o diabo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
O irmão vai dizer, existe pecado de morte? Olha, pecado, todo pecado pecado é fruto porque assim, ó, antes do evangelho chegar no meu coração e no seu coração, você já estava morto. Você estava morto nos delitos e pecados, diz lá o texto bíblico. Que a raça humana pecou lá atrás, em Adão e Eva, pecou e ela desobedeceu e se rebelou contra Deus. Quando ela se rebela contra Deus e peca contra Deus, aí Deus diz: o dia que você comer, você morrerá. Então, o homem morre materialmente e espiritualmente também. Ele está morto nos delitos e pecados. Quando você vem para o evangelho, é como se fosse você voltasse à vida. Deus te dá uma nova chance, uma nova vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o pecado, aí você você agora está num processo de santificação, que é a mortificação do pecado no teu corpo. Né? Você não peca agora toda hora, mas a natureza caída ainda está aí em você. Mas você não peca toda hora porque agora você tem o Espírito Santo morando em você, te guiando em toda a verdade, te santificando, amortecendo os seus membros para que você não desobedeça e tudo mais. Mas porventura, se você cometer um escorregão, que pode ser, Deus nos guarde, Deus nos proteja, mas pode acontecer. Se acontecer, você tem a condição, é que você é filho de Deus, de recorrer a Deus, você tem um advogado, né? Tá escrito no texto, é bom que ninguém peque, mas se pecarmos, João tá dizendo, não, irmão Kleber, tá na Bíblia, se pecarmos, temos agora, porque nós não tínhamos, temos agora um advogado para com Deus, Jesus, ele é a propiciação de nossos pecados, ou seja, nós temos um advogado que junto a Deus, clama e Deus pode nos perdoar. Existe um perdão. Agora, os pecados, a blasfêmia, juntando com a pergunta do outro irmão, a blasfêmia seria um pecado que você faria e que não tinha perdão. E se não tem perdão, você volta à morte. Então, nesse sentido, seria um pecado de morte. Nesse sentido. Mas tinha gente antigamente que dizia, porque ele infelizmente fornicou, ele adulterou, que são pecados gravíssimos, mas se a pessoa se arrepender e pedir perdão e não fazer nunca mais, ele tem perdão. Né? E aí ele vai ter um tratamento pastoral, de igreja e tudo mais. Mas antigamente se dizia, ele fez isso, pecou de morte, mas isso não tem comprovação bíblica, tá? É nesse sentido. Já expliquei as dúvidas dos irmãos. Já foi falado dos outros cursos que vão ter, vai ter capelania, ensino bíblico, história do pentecostalismo e muito mais. Gente, tem tanta pós, ciência da religião, o curso de capelania tá muito top, quem quer se engajar em capelania, tá, gente? É muito top. Gente, eu sou suspeito em falar, mas eu assino embaixo. Eu tô tentando, perdão, dar muita qualidade a ele. Dar muita qualidade aos cursos. Eu quero dar qualidade aos cursos para que todo aluno que faça a nossa assinatura saia edificado e fale para outros. Fala, gente, faça que vale a pena. Esse é meu intuito. Esse será a minha missão entre esse ano e o próximo ano. Fazer com que as pessoas façam assinatura e falem, professor, estou amando as aulas, estou gostando dos cursos, tem conteúdo, vale muito a pena, estou sendo edificado. Olha, pessoal, nós já fizemos aí 1h18, eu sei que tem muita gente cansada. Amanhã precisa descansar, tem gente que trabalhou. Isso aqui foi uma amostra grátis de uma aula. Eu poderia ficar falando aqui 2 horas, porque eu gosto de dar aula. Quem me conhece sabe. Mas essa aula que eu dei hoje de metodologia é as primeiras que você vai ter. É uma das primeiras que você vai ter. Então vale muito a pena. Mais uma vez, para terminar, segue nós no Instagram. Marque 2 pessoas lá para seguir a gente, que amanhã vai ser sorteado alguns livros de teologia. Um deles é essa aqui, ó. E aí a pessoa que ganhar, nós vamos entrar em contato com ela e vamos enviar para casa dela, tá bom? Pressa, olha
Olha, eu consegui isso. Ó, conversando com o pessoal do Instituto. O pessoal do Instituto liberou 50% de desconto quem está aqui com a gente na live. E além de tudo, sorteio de livros, não é qualquer instituto que faz isso, de teologia. Tá bom? Então, eu vou me despedir aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero mesmo, de coração. Então, curte, compartilha, segue nós nas redes sociais, tá bom? O link tá aí, ó. Já foi, a equipe do Êxito colocou aí, ó. Segue a gente lá no Instagram e vai ter muito conteúdo. A próxima live nossa vai ser lá no Instagram. Nós vamos ter uma live lá. Vai ser uma live top, tá bom? Um conteúdo top. Então vale muito a pena. Tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado e ficado até o final com a gente aqui, ó. Ficou firme e forte. Eu vou encerrar essa live, vou terminar essa transmissão e eu quero saudar vocês. Deus abençoe a vida de todos. Essa aula vai ficar gravada, Juscelino. Pode ficar, ter certeza. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Você aproveitar, curtir, compartilhar, assistir novamente. Então, vai ficar postado no nosso canal aí. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Vale a pena. Divulga entre os amigos. Então, olha, eu quero que Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida de todos. Eu quero que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance todos vocês. Nós aqui também do Instituto Êxito, nós estamos orando pelo Rio Grande do Sul, tá bom? Deus abençoe realmente para quem ficou até o final aqui. Amanhã será sorteio. Acompanhe lá no Instagram, hein? Vou divulgar os ganhadores e os livros vão ser enviados. Vai ser top, tá bom? Então, faça uma assinatura, vem estudar teologia com a gente, vem estudar teologia no Instituto Êxito, vem estudar teologia com o professor Cleber Paixão. Deus abençoe a vida de todos, graça e paz, e que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Amém.